boas-vindas a todos e todas, né? Esperamos que estejam bem, tá? As nossas reuniões, elas sempre têm tido pessoas que participam pela primeira vez, né? Então, a gente faz uma breve palavra para apresentar o que é um ciclo de dietética, né? Que é a sigla para Grupo Especial de Interesse, tá? Que é vinculado à rede LACSAN e que conta com um financiamento 100%. Tá? O objetivo do ciclo de dietética é promover à distância a difusão e atualização dos conhecimentos técnicos e científicos com vistas a fortalecer a dietética como área estratégica para a segurança e soberania alimentar e nutricional. Por meio da realização de estudos, parcerias acadêmicas interinstitucionais, seminários e outros meios de intercâmbio científico e de diálogo com a sociedade. O ciclo de dietética ele é coordenado pelo Laboratório de Dietética Experimental da Unifesp e ele tem a sua gestão compartilhada com o Comitê Executivo, que é formado pelas professoras Angélica Maurício, da UFPR, Aline Rissato Teixeira, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, a professora Elizabeth Slater, também da USP, Faculdade de Saúde Pública, Caroline Capitani, da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, por mim, né, Lília Zago, que sou professora aqui do Instituto de Nutrição da UERJ, pela Lúcia Guerra, da UFMT, pela Isabelle Santana, também professora aqui do Instituto de Nutrição da UERJ, pela Josiane Celucci, professora da Unifesp, do campus da Baixada Santista, Samantha Mescoloto, também da Unifesp, e o comitê é coordenado pela professora Semira Miss Martins Álvares Domene, da Universidade da Unifesp, campus Baixada Santista também. Eu queria só fazer algumas orientações gerais, né, para alguns informes, né, para que corra tudo bem na nossa comunicação, né, durante essa sessão. Então, essa reunião ela está sendo gravada, tá? E para evitar ruídos, né, no ambiente, eu peço que, por favor, todos mantenham o telefone, mantenham o microfone no modo mudo. Né? E ao final da apresentação, a gente vai fazer uma rodada para comentários gerais, perguntas, e aí quem quiser acionar o microfone para poder fazer, né, se manifestar, fique à vontade, ou então pode se manifestar pelo bate-papo também, pelo chat, né, que está aí ao lado aí da tela. A sessão ela dura 1h30, né? Então a gente tenta reservar o tempo final, né, a última meia hora, digamos assim, meia hora depois da exposição da nossa convidada, eu já apresento a nossa convidada de hoje, para as perguntas, tá? E as inscrições para as manifestações, elas podem ser feitas pelo chat. Ou então, vocês podem sinalizar, né, com o emoji da mãozinha levantada, que você pode clicar, se aciona, né, essa mãozinha clicando com o botão direito do mouse, clicando com o botão direito do mouse do lado do seu nome, tá? E aí você, né, consegue se manifestar para pedir a palavra. E aí, então, agora já entrando, né, no nosso tema de hoje, né, falar um pouquinho, né, uma breve, né, palavrinha sobre o assunto, né, para contextualizar o assunto que a gente vai tratar hoje. Então, é evidente que, né, o comer transcende simplesmente ingerir alimentos. Né? Isso, a gente sabe que a nossa identidade cultural, o contexto social e econômico que a gente vive, as nossas crenças religiosas, aspectos relacionados à geografia, clima, etnia, enfim, né? Nossas diversas práticas sociais, elas são fortes determinantes, né, na escolha dos nossos alimentos, na escolha de um prato de comida. A gente aprende a apreciar e a consumir certos alimentos, não somente pelas características nutricionais e sensoriais desse alimento, mas também pelo que ele representa culturalmente, né, para a gente. Então, assim, comer é um ato simbólico, é um ato social e também é um ato cultural. Tá? Então, dessa forma, é evidente que essa construção, né, ideológica em torno da comida, ela tem muita relação com a posição social daquelas pessoas que consomem aqueles determinados alimentos. Né? E aí, para falar para a gente, né, para discutir esse assunto com a gente aqui, a gente conta com a presença, né, da professora doutora Célia Patriarca, né, com o tema Alimentação e Nutrição Afrocentrada. Eu vou fazer uma breve apresentação da professora Célia e depois a professora Célia fica à vontade, né, para dizer algo mais que queira dizer com relação à sua formação, à sua atuação. Então, eu já agradeço, né, antecipadamente, em nome do Ciclo Dietética, né, a sua disponibilidade, a sua presença, né, aqui conosco. Então, tenho certeza que vai ser uma manhã
né, muito rica, muito produtiva e muito linda aqui, né, para a gente discutir esse tema. Então, a professora Célia possui graduação em nutrição pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio, né, mestrado e doutorado em Educação e Ciências e Saúde pelo Instituto de Educação em Ciências e Saúde da UFRJ, né, fez um estágio doutoral na Faculdade de Antropologia da Universidade de Barcelona, em 2017, possui mestrado em Teologia, uma área de concentração bíblico-exegética, tem experiência nas áreas de nutrição, educação e saúde coletiva. Em teologia, atua nas áreas de teologia bíblica e exegese bíblica, é pesquisadora do grupo Culinafro e do grupo de estudos sobre desigualdades na educação e saúde, ambos da UFRJ, campus de Macaé. É coorganizadora e professora anfitriã do curso livre Alimentação Saudável numa Afroperspectiva. Atua em temas, né, educação alimentar e nutricional, segurança alimentar e nutricional, direito humano à alimentação adequada, educação popular em saúde, desigualdades sociais, raciais e de gênero, alimentação escolar quilombola, alimentação saudável numa afroperspectiva, saúde da população negra, materiais educativos e teologia negra feminista, e é afiliada à Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e à Associação Brasileira de Pesquisa Pública. Professora Célia atualmente é professora, né, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, no campus de Macaé. Célia, passo a palavra para você agora, para que você possa, né, fazer a sua apresentação. Fique à vontade. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Marigri está aqui, agradecer o convite, realizado pela professora Lília, né, indicação da professora Beth Sabete. Muito feliz também por estar trabalhando esse tema aqui, né, junto a docentes e a pós-graduandos, pós-graduados, enfim, pessoas também fora da academia, né? Para mim, esse é um tema muito caro, muito importante, que eu tenho desenvolvido desde 2018, 2019, mais ou menos, né? No final do meu doutorado, eu comecei a me envolver com esse tema. E eu quero, assim, então, parabenizar, né, ao comitê, os membros do comitê, né, executivo do SIG Dietética, por esse webinário, né, por essa oportunidade. Deixa eu dizer um pouquinho de mim, né? Falar um pouquinho de mim. Eu não sou mais professora, né, da UFRJ Macaé. Eu estive atuando como docente lá na UFRJ Macaé e foi durante esse tempo que eu conheci na época, Projeto Culinafro, né, que era um projeto de extensão. E esse projeto foi se ampliando, né? Hoje nós somos um grupo de pesquisa, né, certificado pelo CNPq, e depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu conheci a professora Ruth Costa durante meu doutorado, no NUT da UFRJ, e a professora Ruth trabalhava já com o tema de educação quilombola, né? Alimentação escolar quilombola, enfim. E já tinha essa proximidade. E, a partir, então, do doutorado, a gente começou a conversar um pouco mais, né? Dialogar um pouco mais sobre as questões da negritude relacionadas à alimentação, né? Eu sou nutricionista, né, como foi dito, por formação, atuei durante 20 anos na atenção primária do SUS, né? E atualmente, então, eu estou só como pesquisadora dessa equipe. Nós escolhemos chamar Equipe de Extensão e Pesquisa Culinafro, né? Por quê? Essa decisão foi do ano passado, né? Do ano passado para cá a gente começou a mudar. Nós somos um grupo de pesquisa e quando nós estivemos no trabalho em Pernambuco, no sertão de Pernambuco, no final do ano passado, nós tivemos contato com algumas lideranças, né, mulheres quilombolas, né,
e uma delas perguntou para a gente, mas por que o culinafro, né? Vocês são todas mulheres, né? Então tem que ser a culinafro. E nós acolhemos, então, né, essa sugestão. E a partir desse momento a gente tem feito um esforço para chamar, então, né, essa equipe, né, equipe feminina, né, equipe formada por mulheres, né, culinafro. Bom, uma outra coisa, né, que eu queria apontar aqui é que o título dessa apresentação é Alimentação e Nutrição Afrocentrada. Mas eu queria só chamar a atenção, eu vou caminhar por um outro sentido, só queria chamar a atenção para esse termo, né, afrocentrado ou afrocentricidade. Ele é um termo cunhado, não, mas defendido por Molefi Assange, que é um teórico africano, e ele tem uma relação muito forte com essa consciência de pertencimento à cultura africana e uma centralidade, né, nessa cultura. Então, as decisões, os valores, os caminhos que são traçados, né, dentro da academia e fora dela, têm como centralidade o pensamento africano, a cultura africana, a filosofia africana. E não é isso que a gente está discutindo aqui, né? Então, eu prefiro chamar de alimentação e nutrição numa afroperspectiva. Eu acho que fica melhor para a gente. Pode passar o slide, por favor, que eu quero apresentar aqui o grupo de pesquisa. Olha que lindo, gente, esse é um mosaico. Esse mosaico ele muda um pouco, né? Porque existem extensionistas que estão com a gente hoje, amanhã, né, já saem da graduação e já vão por outros caminhos, fazendo especialização, enfim. E aí acabam saindo, depois retornam. Então, existe uma rotatividade, né, muito grande aqui. Mas esse é o grupo que está aqui com a gente hoje, a equipe Culinafro, como eu disse, né, que é uma equipe feminina, e não foi escolha nossa, não, tá, gente? Isso aconteceu, né? Somos todas pesquisadoras, todas mulheres, né, em sua maioria negras. E nós chamamos a culinária afro-brasileira como promotora da alimentação saudável. Estou apresentando esse grupo porque eu não existo, né? Não faço pesquisa sozinha. Eu faço pesquisa a partir desse universo, desse grupo que eu chamo de meu quilombo, né? O Culinafro é o meu quilombo, é um lugar de construção coletiva, e ele existe desde 2014. Como eu disse, ele acontece dentro do âmbito do curso de nutrição da UFRJ Campus Macaé, iniciado pela professora Ruth, ele é coordenado pela professora Ruth Costa, e ele toma a culinária afro-brasileira como promotora da alimentação saudável. Então, essas são as integrantes, né? Que são pessoas assim caríssimas, né, para mim, e pessoas que têm contribuído muito, né, para a pesquisa, né, e também na construção de tantos outros valores na minha vida. Hoje, essa equipe, a equipe Culinafro, né, ela tem 4 linhas de atuação. Pode passar, por favor. Só para a gente se situar, né? Eu vou focar em uma das linhas de pesquisa, que é a linha Culinárias Africanas, Técnicas de Preparo, Tecnologias Sociais e Alimento. Mas nós temos 4 linhas, e que também não são fixas, né? Elas vão acontecendo de acordo com as demandas, né, que vão chegando para a gente, muito a partir do campo. Então, nós temos uma linha chamada de alimentação escolar e saúde quilombola, educação alimentar e nutricional, que toma, né, por base a pedagogia crítica, saberes e práticas tradicionais de cuidado em saúde das mulheres negras e os seus quintais, e culinárias africanas, técnicas de preparo, tecnologias sociais e alimentos. Pode passar, por favor. A alimentação escolar.
deixa eu falar sobre os pressupostos. Os nossos pressupostos não são somente esses, mas são esses que nos guiam desde o começo. Em primeiro lugar, o Guia Alimentar para a População Brasileira, ele tem nos orientado nas nossas pesquisas. Esse guia, ele focaliza, né? Ele chama atenção para as questões da cultura, né? Entre outras coisas, e também focaliza a culinária como estratégia de promoção da alimentação saudável. Então, o guia, para nós, ele é muito importante, né? Ele traz essas recomendações sobre alimentação, sobre promoção da saúde, para a promoção da saúde, né? E ele também tem como foco, né, o direito humano à alimentação adequada e saudável, né? Que seja, que derive, né, de um sistema alimentar socialmente e ambientalmente saudável. Então, para a gente, esse guia ele é muito importante, ele é um orientador, né, um suleador. Um marco de educação alimentar e nutricional para as políticas públicas, que também tem como foco o direito humano à alimentação adequada e saudável e a segurança, né, a garantia da segurança alimentar e nutricional. A educação popular em saúde, que toma por base a pedagogia crítica freiriana, e aí a gente está falando da promoção do diálogo, né? Enquanto a gente vai construindo, né, o conhecimento, a gente está dialogando com diferentes conhecimentos, né, com diferentes pessoas, né, sempre no sentido de reconhecer e de valorizar as culturas populares e os diversos conhecimentos, né? Paulo Freire ele dizia que existem saberes, né? Existem conhecimentos. E eu posso ser expert em algum tipo de conhecimento, mas outras pessoas são expertos em outros conhecimentos. E aí ele fala da experiência dele no meio de trabalhadores do campo, trabalhadores rurais, né? Que diziam para ele, não, você é o doutor aqui, né? É você que sabe, né? Que veio para nos ensinar. E aí ele faz alguns questionamentos e pergunta, né? Quem sabe construir uma casa aqui, né? Quem sabe plantar e colher, quem sabe as épocas, né? Eu não sei disso, né? Então, todas as pessoas são portadoras de saber. E esses saberes podem ser compartilhados, né? Podem ser dialogados, né? É uma educação que é construída em conjunto e a partir do cotidiano. Então, isso para a gente é muito rico e é a partir daí que a gente discute todas as coisas, né? Todas as nossas linhas, né? Todos os nossos estudos e ações, né? Que a gente desenvolve no campo. Pode passar, por favor. E aí, falando assim, só um pouquinho mesmo, tá, gente? Só para a gente se situar, tá bom? A linha Alimentação Escolar e Saúde Quilombola, eu vou indicar para vocês uns 2 livros, né, que nós já construímos. Esse é um livro, Tempero de Quilombo na Escola. Esse livro nós construímos junto com o GEDES, né, o grupo de estudos, grupos de estudos sobre desigualdades, né, na educação e na saúde, do NUTS, do UFRJ, que tem como líder, né, o professor Alexandre Brasil, e foi uma parceria, né, entre o Culinafro e o GEDES. E esse livro ele fala de uma experiência que nós tivemos no Quilombo Machadinha, no norte fluminense, Quissamã. A professora Ruth Costa, durante o doutorado dela, ela desenvolve um trabalho nessa comunidade. E aí, isso foi... Ruth doutorou em 2019, Ruth doutorou em 2018. E aí... Durante, né, ela teve um período com essa comunidade, ela entrou na comunidade a partir de 2015,
E anos depois, 2017, 2018, essa comunidade convida o Culinafro para participar, né, da implantação das diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola. Eles estavam passando de escola do campo para a escola quilombola, e muito pela proximidade com a RUT, né? Porque quando você entra num campo, você acaba se envolvendo com as pessoas, conhecendo as pessoas, existe um elo afetivo, e pela confiança, né, no trabalho da RUT, eles nos convidam para fazer um trabalho na comunidade. E aí nós discutimos em conjunto com professores, com o diretor de escola, com a orientadora pedagógica, e nós percebemos que nós poderíamos auxiliar, né, essa implantação, poderíamos contribuir com a alimentação escolar, que é a nossa via, né, nossa via de trabalho e de pesquisa. E aí nós desenvolvemos um trabalho durante 2 anos, né? Pode ser que em algum momento eu consiga compartilhar desse trabalho que a gente desenvolveu e que tem dado frutos até hoje. E aí nós conseguimos, né? Nós fizemos resumindo, fizemos uma análise da alimentação escolar, dos cardápios, né, escolares, tivemos uma proximidade com a comunidade, conhecemos a cozinha, né, doméstica desse quilombo, né, as várias mestras, né, desse quilombo, e nós tentamos, então, linkar, né, aproximar, né, a cozinha doméstica com a escola, porque apesar da gente ter um PENAI, né, que valoriza a regionalidade e a cultura e incentiva, né, que os alimentos que são oferecidos na escola sejam alimentos culturalmente referenciados, nem sempre isso acontece na prática, né? E existem algumas dificuldades, e a gente sabe que passa pela formação e outras coisas. Então, nós conseguimos, né, nós trabalhando juntamente com o Departamento de Nutrição do município, né, de Quissamã, e junto com a Associação de Quilombola e as mestras, né, da comunidade, nós conseguimos fazer essa aproximação, né, daquilo que era servido em casa, o que era servido em casa fosse também servido nas escolas, né? E gerou, então, esse livro, o livro Tempero de Quilombo na Escola, que conta um pouco, né, desse trabalho e que tem a participação de professores, professoras, de diretor, orientadoras, de mestras da comunidade, de várias pessoas, né? São vários atores que estão aí contribuindo com esse livro. E você pode ter acesso, aí tem o link, né, de acesso, ele é um livro, né, que está disponibilizado aí online. E hoje, né, por conta desse trabalho, acaba, né, tendo outras demandas, né? E você sabe que em pesquisa não para, né? Vai gerando outras pesquisas, outros trabalhos, outras ações. Nós estamos hoje construindo material orientador para que a alimentação escolar quilombola aconteça, né, realmente, né, concretamente, para dentro das escolas quilombolas e em sintonia com as comunidades quilombolas. Então, quando eu disse aqui que eu fiz uma viagem no ano passado, e eu estive em Pernambuco, no sertão de Pernambuco, eu estive no quilombo Conceição das Crioulas, entre outros quilombos, né? Nós tivemos também em outros quilombos do Nordeste. Nós estamos fazendo esse trabalho, estamos fazendo essa aproximação, né? Buscando conhecer um pouco dessas demandas do território, né? Para tentar... a gente já está, na verdade, desenvolvendo esse material, já está na sua fase final, para trazer essa discussão, né, a quem é de direito, né, aos responsáveis técnicos, né, nutricionistas, que estão aí à frente do PENAI, e muitas vezes
precisam lidar, né, com escolas quilombolas e não sabem, né, não conhecem, não tem nenhuma base, nenhuma orientação para isso. Então, nós estamos hoje, a partir desse trabalho que foi feito lá atrás, né, 2017, que foi iniciado por Ruth em 2015, né, nós hoje estamos construindo esse material. Para a gente está sendo uma grande alegria, né, a gente poder contribuir nesse campo. Pode passar, por favor. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre educação alimentar e nutricional, né, que eu já disse, né, ela toma, né, como base a pedagogia freiriana, então é um processo participativo, né, e sempre tomando a comida e a cozinha afro-brasileira como referências. A gente desenvolveu um trabalho muito a partir das escolas municipais de Macaé, na modalidade EJA e também na modalidade quilombola, né? Hoje a gente tem desenvolvido muito mais dentro das comunidades quilombolas. Pode passar, por favor. Saberes e práticas tradicionais de cuidado em saúde, né? Tecnologias sociais, as mulheres negras e os seus quintais, que a gente focaliza, então, as experiências das mulheres negras e seus quintais. Esse é um segundo livro que a gente construiu junto com o pessoal da SPTA. Também está disponível, né? Eu deixei aí o link. É um livro de receitas, né? Desses quilombos do maciço da Pedra Branca. Não sei quantos conhecem, mas no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, nós temos diversos quilombos. Esses quilombos, nós conhecemos 3. O quilombo Camurim, Cafundá, Astrogilda e quilombo Dona Belina, que fazem parte do maciço da Pedra Branca. Então, 2 ficam em Jacarepaguá e... Qual é o outro? Jacarepaguá, que é o Camurim, e o outro é... eu vou lembrar. Vargem Grande. E o outro fica no Rio da Prata. Oi, pode falar, Lília. Não, desculpa, eu ia lembrar que é Vargem, o outro. Isso. Está antenada, né, Lília? Deve conhecer aí, né? Sim, já. Eu conheço. Eu nunca fui visitar nenhum desses quilombos, mas eu conheço já. Né? A gente é muito próximo da professora Georginete. Olha, interessante. É muito bom, assim. É um exercício, sair com um grupo e visitar um quilombo e conhecer, né, como são os modos de vida, né? São pessoas muito receptivas, muito acolhedoras. E nós desenvolvemos, então, esse material junto com as cozinheiras, as mestras, né, da comunidade, que fala sobre as receitas desses quilombos. São receitas que elas escolheram. Na verdade, elas pediram para deixar registrado as suas receitas. Elas queriam que essas receitas chegassem às pessoas, né? E aí, essas receitas, que não são só receitas culinárias, mas também falam dos cuidados, né? Os cuidados dos quintais, né? A forma com que com que essas pessoas vivem, né? Em comunidade, com compartilhamento, quintais que são abertos, quintais de onde a gente encontra ervas, né? Importantes para o cuidado, né? Algumas coisas estão registradas aí nesse livro. Também não vou falar muito, porque senão a gente não chega no ponto que a gente quer. Cada linha dessa daria para fazer, né, vários webinários, né? São trabalhos assim que têm nos trazido assim, muita alegria, né? A outra linha, que é a que a gente vai, na verdade, desenvolver, pode passar, é a linha Culinárias Africanas, técnicas de preparo, tecnologias sociais e alimentos. Essa linha, ela passa, né? Ela atravessa todas as outras linhas. O que nos leva, né, a querer conhecer as culinárias africanas? Quando a gente trabalha com quilombo, a gente está conhecendo uma culinária que é afrodiaspórica. E o que significa isso, Célia? Né? Traz para a gente.
uma grande população, um grande contingente de pessoas negras do continente africano, né, de diversas regiões do continente africano, foram trazidas para o Brasil forçadamente. E essas pessoas se adaptaram, né, aqui, né, nesse lugar, não só aqui, mas nas Américas, né, que foram lugares de escravização de pessoas negras. Então, quando a gente trata desse termo afrodiaspórico, a gente está falando dessa migração, né? E que traz outras características. Então, não é mais uma cultura africana, vamos dizer assim, pura, ainda que ela seja resguardada, né? Por conta da ancestralidade, por conta da sua ética Ubuntu, mas num outro ambiente, né, um ambiente novo, é necessário uma adaptação. Então, você vai já utilizar os alimentos que esse lugar, né, que esse solo novo, ele fornece. Algumas receitas vão ser transformadas, né? Então, por isso, quando a gente está falando de quilombo, a gente está falando de um movimento afrodiaspórico, né? E quando a gente está falando de culinária africana, a gente está falando da sua origem, né? A gente desejou ir, né? Conhecer, né? E saber, será que essa culinárias, porque não é uma só, né? É um vasto continente. Dentro desse continente existem muitos povos, né? Diferentes povos. Será que essa culinária, essa comida, né? Ela pode ser tomada, né, como saudável? Ela pode ser considerada saudável? Será que ela pode ser tomada como referência para a promoção da alimentação adequada e saudável? Isso muito por conta de algumas narrativas, né, que a gente ouve, né, dentro da academia, de uma forma especial, né, de que a alimentação afro-brasileira ou de matriz africana, ela é muito gordurosa, não, ela é muito temperada, ela é muito salgada, né? Essa alimentação, como se pode tomar uma alimentação de matriz africana como saudável, né? Então, essa ideia está no imaginário popular e essa ideia também permeia o imaginário acadêmico, né? Os nossos julgamentos, né, dentro da academia. E isso, na verdade, nos moveu muito por conta de um trabalho, o primeiro trabalho que foi desenvolvido no âmbito do Culinafro, de uma pesquisadora nossa, hoje ela é mestra em Educação, Ciências e Saúde, e ela queria desenvolver um trabalho com as mulheres, que ela chama de tradicionalistas, de Macaé. Queria conhecer essa comida e queria compreender, né? Queria fazer essa ponte, né? Para uma educação, o que significa uma alimentação saudável para essas mulheres. E quando ela apresentou para um grupo de professoras, uma das professoras questionou: como assim? Como uma alimentação de matriz africana pode ser saudável? Isso nos chama a atenção, né? E a partir daí a gente começa, então, a aprofundar. Então, vamos buscar, deve ter alguma coisa, deve ter algum material, devem ter referências sobre isso. A gente vai pesquisar, não é assim que a gente começa a pesquisa? Vamos fazer uma revisão bibliográfica, né? Para saber desse assunto. Qual foi a nossa surpresa? Existe uma lacuna, né? Existe uma lacuna desses saberes, né? E a gente, então, começa a mergulhar no sentido de conhecer, né, as culinárias africanas e as culinárias afrodiaspóricas, né, para, então, analisar e, com base no Guia Alimentar para a População Brasileira, saber se essa alimentação ela pode ser considerada saudável ou não, né, e até para começar uma discussão para dentro de alguns grupos, né, que muitas vezes se sentem excluídos, né, por conta dessa ideia distorcida, né, sobre a alimentação. Então, muito das referências que a gente tem sobre esse assunto,
quando a gente tem, que é muito dentro da gastronomia, parte de pessoas que não são pertencentes à cultura de matriz africana, então parte de pessoas que são europeias, né? Ou pessoas brancas, ou pessoas que reproduzem uma imagem estereotipada da África, né? Sobre aquele ponto de vista colonial, né? Reproduzindo um racismo estrutural, um racismo institucional. Então, a gente vê muitos trabalhos aí, tem bases assim, né, de referências da gastronomia, e que falam dessa culinária, né, de uma forma distorcida, né? E aí eu trago aqui um pouco da Agrada Quilomba. A Agrada Quilomba ela vai dizer que essa perspectiva colonial ela serve como instrumento de silenciamento, né, de violência e de exclusão do povo negro, da sua cultura, da sua identidade. Grada Quilomba fala disso, o Abdias Nascimento, que é um outro teórico. E a Grada ela vai dizer que é necessário que a cultura negra, o conhecimento da população negra, ele não seja mais objetificado, seja objeto de estudo, né? Mas seja feito a partir dos sujeitos, né? Então, ela chama de sujeitos dessa construção, dessa história, desse conhecimento. É necessário que esse conhecimento ele chegue para a gente, né, a partir dessas pessoas que têm esse conhecimento. Por isso a educação popular está aqui orientando a gente, né? Existe uma invisibilização muito grande da contribuição negra para a composição da culinária brasileira. E a gente tem partido, então, dessas pessoas que estão lá, né? Os quilombos, de uma forma especial. Por que os quilombos? Porque os quilombos são os grupos que ainda mantêm, né, essa tradição, né? Existem 3 pontos, né, que orientam os quilombos, né? Que é a ética Ubuntu, que é essa ética do eu sou porque nós somos. Mas não é só em relação aos seres humanos, eu sou porque nós somos. A natureza ela existe junto com o ser humano, né? As divindades existem juntos. Então, todo o cosmos, né, ele está interligado. Então, eu sou porque nós somos, tem essa relação com o todo, né, em volta. Então, essa filosofia, essa ética Ubuntu, ela permeia tudo que é feito nesse ambiente dos quilombos. Uma outra coisa é a questão da ancestralidade, não uma ancestralidade do ponto de vista que a gente conhece. Meu avô, a minha avó, meu bisavô, bisavó, mas tem a ver com uma cultura, com um conhecimento que é compartilhado e compartilhado oralmente. Então, a oralidade também é uma característica importante no meio dos quilombos, né? Tudo que diz respeito à cultura é construído em conjunto e é compartilhado. Existem os griots das comunidades que compartilham as histórias para as crianças, para os grupos, né? Não que não exista também a escrita também é importante, mas a oralidade ela faz parte dessa cultura, dessa compreensão. Então, aquilo que aconteceu lá no passado, né, que foi construído no passado, continua sendo construído no presente e se projeta para o futuro. Então, a ancestralidade tem a ver com isso. Não é só o reconhecimento de quem esteve antes de mim, mas de tudo que foi construído antes, né? E que ainda permeia o imaginário, né? Que ainda faz parte da coletividade. Então, a ancestralidade ela pertence à comunidade. Pode passar, por favor.
já falei sobre isso. Eu vou falando, né, e vou esquecendo do que eu anoto aqui. Pode passar, por favor. O racismo estrutural, né? Eu falei um pouco disso, né? Muito do que a gente percebe dessa invisibilização da cultura e do conhecimento africano, de matriz africana, né? Tem a ver com o racismo que atravessa todos os campos do saber e as instituições e os nossos espaços de vida. O Silvio Almeida vai falar muito bem disso. Então, o que você está falando, Célia? Nas nossas universidades, eu vou partir da universidade, já que a gente está aqui falando para um grupo da academia. Os nossos saberes acadêmicos, eles são eurocentrados. Eles são saberes que vêm da Europa, que são construídos na Europa ou, né, no norte global. E são saberes restritos, né? Então, eurocentrados, centrados, né, nesses conhecimentos europeus e na pessoa branca. Quando a gente está falando de antropometria, por exemplo, a gente está tomando a pessoa branca como referência. Quando a gente estuda anatomia, pronto, né? Vamos para a anatomia, aquela coisa lá do básico, né, que a gente estudou. Que corpos são esses que são reconhecidos dentro dos nossos livros de anatomia? São corpos brancos, né? Então, todo conhecimento é um conhecimento que é baseado, que é fundamentado em corpos brancos. Então, a pessoa branca como referência de humanidade. E esquece que existem outras pessoas, né? Pessoas negras, pessoas indígenas, né? Existe um conhecimento que é ameríndio, que eu não sou especialista, mas existe um conhecimento que é ameríndio, né? São diversas comunidades, diversas etnias indígenas que têm sido apagadas, né? Os seus conhecimentos têm sido apagados e têm sido desvalorizados. Então, pensar nisso, esse racismo, ele atravessa a vida da gente. É por conta desse racismo que a gente acha que uma alimentação de matriz africana não é uma alimentação saudável. Imagina, é muito gorduroso, né? Muito pesado, né? Algumas pessoas diriam, é muito pesado. Existe uma universalização de um sujeito, né? Uma homogeneização desse sujeito, né? Então, os discursos, as orientações sobre alimentação saudável passam por isso. Então, o conceito de alimentação saudável, ele é construído sobre esses valores e sobre essa concepção, né, essas concepções de um mundo ocidental branco. E aí, a autora Chimamanda Adichie, pode passar, ela vai chamar a atenção da gente, né? Ela vai dizer assim, existe um livro com esse nome, Perigo de uma História Única. Não sei quantos conhecem Chimamanda Adichie, ela é uma teórica, e esse livro é um livreto, né, fininho, em que ela conta um pouco da história dela. Eu acho que ela é nigeriana, e ela vai falar sobre esse ambiente, quando ela sai do seu país e vai para os Estados Unidos, se eu não me engano. E quando ela se encontra com a colega dela de quarto, né, dentro da universidade, ela começa a se dar conta de que a ideia que se tem, né, dos países africanos é uma ideia completamente distorcida, né, muito relacionada à fome, à miséria, como se nada tivesse sido construído na África. E isso tem a ver com essa construção colonial, né, que foi trazida para a gente, como se todo o conhecimento viesse da Europa, partisse da Grécia. E, na verdade, a África, ela é milenar. Ela acontece muito antes, né? Os primeiros seres humanos nasceram na África. Hoje a gente tem, né, já a ciência, né, nos orientando para isso. Então, os conhecimentos africanos são milenares, são muito anteriores. E a Europa, né, a Grécia, ela bebe, né, desse conhecimento. Então, parece que a gente coloca um muro, né? Não, conhecimento parte da Grécia. Tudo que vier antes, não. Da África não pode vir nada de bom. E a Chimamanda Adichie, ela se dá conta disso, né? Ela era de uma família que tinha... de uma família
de uma posição, né, alta, né, dentro uma posição social alta, ela tinha empregados, né, enfim. E aí ela começa a perceber, né, que os discursos, né, do Ocidente são completamente distorcidos da sua realidade. E aí ela vai falar dessa história única. Ela fala também de uma pessoa que trabalhava para a sua família, né, e que ela tinha uma percepção daquela pessoa dentro do próprio universo, né, ali do país dela. E depois ela vai conhecer essa pessoa, vai conhecer a casa dessa pessoa, e aí ela percebe que aquelas concepções, né, os preconceitos, né, não condiziam com a realidade. Então, é interessante ler a Chimamanda Adichie. E aí, a partir disso, né, também do Nego Bispo, né, Antônio Bispo dos Santos, não sei quantos conhecem, ele foi, né, ele faleceu no ano passado, final do ano passado, um teórico, né, um intelectual quilombola. Então, conhecimento, né, ele constrói conhecimento a partir da sua realidade. A gente vai conhecer um pouco dos conceitos quilombolas, muito a partir dele, a partir de Beatriz Nascimento, né, e de outros intelectuais que vão chegando para a universidade e vão trazendo, né, esses conceitos. Ele vai dizer que é importante descolonizar o conhecimento. Ok, porque se a gente tem um conhecimento que é colonizado, né, que vem lá daquela ideia lá do Brasil colônia e se mantém, né, aquele conhecimento europeu como centralidade, a gente precisa descolonizar. Ok, precisa então apontar, né, esses elementos desse conhecimento, né, identificar esses conhecimentos. Mas não basta só descolonizar, é preciso contracolonizar, é preciso apresentar outro conhecimento, né, a partir de outras epistemologias. Então, a gente está falando de epistemologias africanas, afrodiaspóricas, ameríndias. Existem outros conhecimentos que não são conhecimentos europeus, que não são conhecimentos do norte, né, global. Existem outros conhecimentos que não são conhecimentos do colonizador, né? É assim que ele traz, né, o conhecimento do colonizador. É necessário contracolonizar. E aí eu vou fazer aqui, né, vou fazer um paralelo com aquilo que a Angela Davis diz, né? E a gente conhece bem, né, uma máxima dela que ela diz, numa sociedade racista, não basta não ser racista, né? É preciso que a gente se contraponha a isso, é preciso ser antirracista, né? A gente precisa se contrapor. E é exatamente isso, se contrapor com um outro conhecimento, dizer, existem outros conhecimentos tão importantes quanto, né? E que vão orientar, né, vão permear a vida de muitas pessoas, né? Pensando aqui no nosso Brasil, a gente tem uma maioria negra, né? O IBGE traz esses dados para a gente de uma maioria negra, 56%, eu acho, e quando a gente olha para essas pessoas, essa maioria, a gente vai entender também que a pobreza ela é negra, né? 70% das pessoas pobres, extremamente pobres, são negras, né? As mulheres negras estão na base dessa sociedade. Então, é necessário discutir essas questões para dentro da academia, para dentro da vida, nos diferentes âmbitos, né, da vida da gente, né? Então, a gente busca descolonizar esse conceito da alimentação saudável a partir dos ensinamentos das ciências e tecnologias culinárias e alimentares africanas e afrodiaspóricas, né? Então, esse é o nosso desejo. Trazer o legado africano na construção da cozinha brasileira. Tem um outro livro, né, que eu vou indicar, que é o livro da Thaís Machado, Um Pé na Cozinha. Leiam, maravilhoso. É a pesquisa de doutorado da Thaís, que ela transforma em livro. E ela faz uma análise brilhante a partir das cartas dos viajantes, né, que são aqueles europeus que chegavam no Brasil colônia,
que eram da Inglaterra, que eram da Alemanha, e que contavam a história do Brasil, né? A história do Brasil foi muito contada a partir desses viajantes. E aí ela traz, a partir dessas cartas, os elementos da cozinha brasileira, né? Que foi construída a partir não só de mãos negras, né? Das pessoas que estavam ali para fazer, porque muito do que a gente lê na gastronomia está nesse sentido, né? Então, as mulheres negras, elas faziam aquilo que era orientado pelas mulheres brancas. Não, o que Thaís vai trazer para a gente é que essas mulheres negras, elas tinham conhecimento já, né? Um conhecimento ancestral, e isso era, né, naturalmente aplicado nas cozinhas, porque elas construíram a cozinha desse país. Livro belíssimo, eu indico para vocês. Também com base no Quirino, que é um livro muito anterior, né, de 1957, né, e também do trabalho da tese da Lawrence Alves, né, que é uma professora da Universidade Federal da Bahia, da gastronomia de lá. Gente, já estou terminando, né, porque a gente vai querer conversar um pouquinho. Pode passar, vou só falar um pouquinho sobre esse legado ocidental e o legado africano, que a gente já conhece um pouco, né? A gente já discute para dentro das nossas da universidade. Então, o que é esse legado ocidental? O que ele nos traz, né? Um sistema alimentar que é hegemônico, não é isso, gente? Mundo globalizado, no mundo inteiro você come as mesmas coisas, né? O Boaventura de Souza Santos ele vai falar, né? Vai falar dessa, apesar desse mundo globalizado, existem localidades, né? Existem conhecimentos que são locais, existe uma resistência que é local. Então, essa globalização ela traz um incentivo, né, um consumo de ultraprocessados, né, que traz muito aumento de sódio, de gordura, de açúcar, né? Um alimento que, na verdade, eu não chamo de alimento, mas de produto, porque você já não sabe mais o que tem ali, né? E também que desconsidera a sazonalidade. Então, a gente come batata o ano todo, a gente come cebola o ano todo, a gente come tomate o ano todo, de um alimento que é produzido, né, em condições muito insalubres, né? Com aditivos, né? com agrotóxicos, né? São alimentos transgênicos que a gente tem hoje, por conta desse, né? muito pela lógica, né? do progresso, do desenvolvimento, e também numa justificativa de alimentar a todos, né? A gente tem aí uma produção industrial de alimentos que ela é massiva, que ela é hegemônica, que ela desconsidera os tempos, né, a sazonalidade desses alimentos, a regionalidade desses alimentos. Então, esse é o legado ocidental. E qual é o legado africano? O que a gente tem visto, né? Esse é um outro autor lá na África, ele fala que os africanos eles sempre consumiram alimentos integrais, pólen de abelha, ervas, nozes e outros grãos, né? A gente vai ver, vou mostrar para vocês aqui algumas receitas culinárias, né? Alguns pratos que a gente desenvolve. Muitos vegetais crus, vegetais cozidos. Então, a alimentação africana é uma alimentação muito saudável, né? E as práticas agrícolas, né? Que a gente vai observar, por exemplo, nos quilombos, né, que o Nego Bispo vai chamar de biointeração, ele diz que isso é uma coisa orgânica, são práticas sustentáveis. Então, você só retira aquilo que você precisa da terra. Geralmente, os quilombos estão localizados entre uma reserva muito grande, existe sempre uma mata muito grande em volta, né, dos quilombos. Os quintais eles são comuns, né? E os quintais, eles não são privados, então, dentro dos quintais você tem várias coisas e todas as pessoas podem fazer uso do que está nos quintais. A criação de pequenos animais, dificilmente você vai encontrar carne bovina
numa receita. Na verdade, a gente não encontrou nenhuma, né? Da análise que a gente fez das receitas africanas, a gente não encontra carne bovina, a gente encontra pequenos animais. São bodes, são cordeiros, são galinhas criadas no quintal. Então, é uma outra lógica. São práticas agrícolas e alimentares sustentáveis, né? Essa biointeração ela tem a ver com aquilo que eu falei lá na frente, com a filosofia Ubuntu. Você faz parte de todo esse sistema, né? O ser humano não está de fora, ele não é utilitarista, ele não retira, né, para o seu consumo e esquece que a natureza, ele faz parte da natureza. Essa é a lógica, né? E aí, vamos passar um pouquinho adiante, eu já vou correndo, né? Senão a gente não discute, pode passar. Eu falei sobre quilombos aqui o tempo todo, né, para a gente entender. Essa aqui é uma definição de um decreto, né, de 2003, grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência e opressão histórica sofrida. Existem diferentes tipos de quilombos, tá, gente? Que a gente tem visto. É isso, pode passar. Vou mostrar para vocês algumas fotos de quilombos do Rio, que eu falei para vocês. Quilombo Machadinha, no Norte Fluminense, que a gente tem desenvolvido um trabalho até hoje, né, que gerou aquele livro, né, que eu indiquei para vocês. O Camurim, que fica ali, em Jacarepaguá. Cafundá Astrogilda, que é Vargem Grande. E Dona Belina, que fica no Rio da Prata, já lá para dentro de Campo Grande, faz parte do maciço, né? Então, trouxe um pouquinho das fotos aí, só para a gente saber. Pode passar. Eu falei um pouquinho sobre a biointeração, né? Mas existe também as técnicas culinárias e tecnologias sociais. Pode passar. Já vou correndo, eu vou falando das coisas no meio, que eu vou lembrando, né? Então, olha que lindo isso aí, gente. Essa foto mostra a biointeração, né? O que é essa biointeração? Aquilo que eu disse, né? Essa relação do ser humano com a natureza. Você não está separado. Tem um galo ali caminhando no quintal. Sempre, você está percebendo a mata em volta, os quilombos são assim. Todos os quilombos que a gente já teve até hoje, eles são cercados dessa natureza, né? Daqui no meio tem o grupo de pesquisa, numa época de Covid, a gente estava numa cozinha. Isso aqui é uma cozinha aberta. Ali do meu lado esquerdo, tem um fogão a lenha, né? E as pessoas na cozinha, as pessoas estão conversando. Então, essa participação, né, das pessoas na cozinha que constroem juntos, não é uma pessoa só que está ali, mas tem um grupo, né, participando. Pode passar. A segunda foto mostra um pouco das tecnologias sociais, né? O que são essas tecnologias? Elas são construídas a partir de uma necessidade. Você está vendo esse fogão a lenha que estava no fundo dessa cozinha, que é uma cozinha comunitária, uma cozinha ampla, uma cozinha aberta. Atrás ela tem toda uma reserva, né? A gente tem aqui um angu feito na folha da bananeira. A folha da bananeira é uma tecnologia, né? Ela é bem durinha e eles utilizam para fazer um monte de coisa, gente. Ela funciona como uma bandeja, ela funciona como copo, ela funciona como prato, né? Dos ladinhos assim, presinha. Então você pode comer na folha de bananeira. Você come e devolve ela para a natureza, né? Porque ela faz parte da natureza e aí o ciclo continua. Uma outra coisa, essa utilização integral dos alimentos. Até a galinha, gente, ela é utilizada integralmente. Né? Tudo da galinha é consumido. As penas viram peteca para as crianças brincarem. Compreendem? Então, essa lógica, né, de que nada se perde, tudo vai sendo transformado ali, né? Se devolve para a natureza reconstrói. Né? Aqui a gente tem um fogão, isso aí lá no Camurim. Quando a gente esteve no Camurim, isso acho que foi em 2020, se eu não me engano. A gente queria fazer um alimento, queria que eles construíssem algum alimento, né, que a gente pudesse compartilhar e conversar um pouco, né, para fazer a pesquisa.
e aí não deu tempo de construírem um fogão a lenha. Então, eles utilizaram um tanque, era um tanque que estava em desuso, assim, que estava ali, eles transformaram esse tanque num fogão a lenha. Isso é uma tecnologia social. Então, você transforma o que você tem, né? Quando nós chegamos no Nordeste, aí num outro ambiente, né? Então, não é aqui no Sudeste, lá no Nordeste, lá em Pernambuco, no sertão de Pernambuco, o fogão, a lenha, ele era uma fogueira, né? No meio de um sítio. Então, a gente foi para a roça, que eles não chamam de sítio, chamam de roça. A gente chegou na roça e tinha lá uma fogueira feita, né, com galhos de árvores e a panela em cima, e ali se fez a comida e todo mundo compartilhou no meio do roçado. Então, é isso, né? A tecnologia social que você desenvolve a partir de uma necessidade, né? Ali do lado tem um pilão. O pilão é uma marca registrada dos quilombos, né? Todo quilombo que se preza tem o seu pilão, né? Macerar, essa é uma das técnicas usadas nas comidas de matriz africana e nas culinárias matriz africanas, culinária africana e afrodiaspórica. Pode passar, vou falar um pouquinho só sobre essas comidas e a gente já conversa. Sim, porque eu acho que teremos... A gente tem feito... Pode falar, Lília. Não, só estou dizendo, estou só dizendo que acho que a gente vai ter um bom debate hoje. Então, para a gente ter um tempinho para a gente debater, tá uma delícia ver essas fotos, já tem várias manifestações aqui, então, são lindas. Então, assim, vamos lá, vamos continuar vendo as fotos e daqui a pouquinho a gente abre para o debate. Estou finalizando, gente. Eu sei que a gente quer conversar um pouco. Estou finalizando. Sim, não, com certeza. Estaríamos aqui ouvindo você o dia inteiro, certamente, sério. Então, vamos lá. Essas são algumas receitas, né? Que a gente tem desenvolvido. A gente está elaborando um livro com essas receitas, né, com as culinárias, com a pesquisa da gente, aquilo que a gente tem desenvolvido na nossa pesquisa. A gente está elaborando o livro, está na sua fase final, né? São muitas receitas de diversos lugares da África. Né? Essa ideia que a gente tem que a África é uma coisa só. A África é muito diversa, né? São muitos países, e dentro desses países tem diferentes povos, hein? Algo assim riquíssimo. E eu trouxe algumas dessas receitas, eu vou ter que colar aqui, porque eu não sei direito, nunca sei, né, de onde que é, mas eu vou colar aqui, deve estar em algum lugar. O Dikobe é uma receita, essas receitas nós fazemos, tá? Deixa eu explicar para vocês. Dentro da linha Culinárias Africanas, a gente seleciona algumas receitas, essas receitas estão livres, você pode acessar pelo Google, elas estão livres, e elas estão relacionadas a alguma nação. Então, elas fazem parte da cultura, né, da tradição daquele país. Então, nós fizemos a seleção dessas receitas considerando isso. O Dikobe, ele é de Botsuana. Até aqui embaixo, né? Botsuana. O que é o Dikobe? Ele é uma mistura de feijão, que não é um feijão preto, né? É um feijão tipo carioquinha, milho, um milho branco, mas existem variações para milho amarelo também, e a carne, que não é a carne bovina. Nós desenvolvemos a receita e adaptamos com o gosto sudestino, né? Então, muita parte daquilo que a gente vive no Rio de Janeiro, São Paulo. E como nós consumimos carne bovina, nós, quando elaboramos a receita, nós elaboramos com a carne bovina. Mas, originalmente, ele é feito com carne de cordeiro. Tá? Então, esse é o Dikobe. Olha a nossa surpresa. Quando a gente... Olha as relações, né, que acontecem dentro da pesquisa. A gente faz essa receita, né, com base naquilo que a gente... que nós pesquisamos, buscamos, né, na internet, enfim, conhecemos um pouco sobre Botsuana, suas tradições. Aí a gente faz uma visita no Quilombo do nordeste do país, Conceição das Crioulas. Quando nós chegamos lá, nós conhecemos o munguzá. Pena que eu não coloquei a foto aqui. O munguzá, ele é
o Dikobe. Nós nos surpreendemos. O munguzá não é... Eu sei que muitos países, muitos estados aí têm o munguzá como a canjica, né? O milho branco, né? Com leite, ou leite de coco, ou amendoim, com algumas variações. Mas lá eles chamam de munguzá o feijão, que é o feijão carioquinha, e o milho. E as carnes, que aí, nesse caso, são carnes... algumas carnes salgadas, né? E carne de bode, eles usam muito carne de bode no Nordeste, nesse lugar, a Conceição das Crioulas. O bode, ele é a carne, bode e a galinha, né? São as carnes que eles consomem. O leite de cabra, enfim. Então, olha a relação, né? Eu estou falando de Botsuana, de uma comida de Botsuana, e chego no Nordeste e encontro uma comida que é similar. No caso de Botsuana, ele não tem caldo, né? Ele é mais sequinho. Apesar de que eu já vi algumas variações dele mais unidinho, como se fosse um... Qual é o nome daquela comida que é o feijão com arroz? É do Nordeste? Esqueci. Baião de dois? Baião de dois, isso. Baião de dois, isso. É mais ou menos isso, eu já vi essas variações. E lá em Pernambuco, ele é caudaloso, né? Ele é um caldo, ele é um feijão com caldo, feijão com milho com caldo. Então é um pouco diferente. Mas os elementos são os mesmos. O funge, que é de Angola, mas outros países, né, da África também utilizam funge, ele é muito popular. E o funge é o nosso angu, né? É interessante que quando a gente fala angu, parece que é algo um pouco depreciativo, né? Se a gente fala polenta, fica mais bonito, né? A polenta italiana, mas o angu está presente. Em qualquer quilombo que você chegue, você vai encontrar um angu. Ele é uma comida apreciadíssima, né? E ele pode ser servido com várias coisas. Aqui nós fizemos o funge e colocamos, né, alguns vegetais junto com esse funge, né? Arroz com passas, que é da África do Sul. Ele leva cúrcuma, né? Ou chamado nosso açafrão, né? Ele leva aí... existem muitas ervas, né? Muitos temperos aromáticos, né? Que são usados nessa cozinha. Eu não vou saber o nome, gente. O nome é complicado, por isso a gente chama de caju-milho. Nós apelidamos de caju-milho. É o gadugu. Acho que é esse o nome, eu nunca consigo falar direito. Que é de Burkina Faso. Ele é um docinho. Aí nós chamamos de caju-milho, né? Fazendo a relação com o cajuzinho, né? Ele é feito de milho, farinha de milho, amendoim, gengibre e açúcar. Essas receitas levam pouquíssimo açúcar, pouquíssimo sal, adição de açúcar, adição de sal, de gordura, pouquíssimo, né? E quando se utiliza a gordura, sempre é uma gordura mais poliinsaturada, né? Uma gordura mais saudável. Azeite de dendê é utilizado em algumas receitas. Pode passar. Esse aqui é o vatapá. Vatapá não é nossa, a gente diz assim, vatapá é da culinária baiana, o vatapá é do Benin. Olha a relação, né? Com a nossa cozinha, né? Com a cozinha lá do Nordeste, com a cozinha do Norte, com a nossa cozinha do Sudeste. Olha a relação, né? As comidas que nós comemos, né, nas nossas casas, na cozinha doméstica, ela tem relação, né, com a África, né? Então, a gente está percebendo isso, né? Ela não está fora, ela não está lá fora, ela está aqui dentro. A gente consome isso, né, no nosso dia a dia e a gente diz que é culinária brasileira, mas ela é africana, ela precisa ser nomeada, né? Então, aqui a gente tem o vatapá, que é do Benin, feito com pão, né, com miolo de pão, leite de coco, amendoim, castanha, camarão seco, azeite de dendê. Exatamente como o vatapá baiano, né? Olha que coisa linda, né? O berbere, tá vendo aqui essa maceração? São vários condimentos, né, que são colocados nesse berbere. E pode ser utilizado
Nas carnes, pode ser utilizado junto com ai, gente, fugiu agora. Eu estou extremamente cansada, gente. Vocês me desculpem, eu estou cansada mesmo. Gente, esqueci o nome. Eu vou lembrar, que é feito com cenoura. Lentilha com cenoura. Lentilha com cenoura, lembrei. Que é uma outra comida, uma comida da Eritreia. As lentilhas da Eritreia. E o berbere é muito utilizado. O berbere é da Etiópia. Etiópia e Eritreia são países vizinhos, né? Então, os povos, eles são povos irmãos, né? São povos muito próximos. É uma mistura de condimentos. Olha o que ele tem. Ele leva malagueta, pimenta de bengala, pimenta preta, são vários tipos de pimenta, canela, cravinho, cardamomo, feno grego, gengibre, coentro, né? Então, a gente buscou, né, encontrar esses elementos, aquilo que a gente não conseguiu, a gente utilizou outros, mas é uma mistura de muitas pimentas. Você ainda pode colocar a pimenta da Jamaica, pode adicionar arruda, depende, varia um pouco de região para região. São vários temperinhos, e esses temperinhos são utilizados em várias coisas, né? Eu acho que acabou. E aí é isso, finalizando, o que a gente chama atenção aqui, né? Essas receitas, que são receitas afrodiaspóricas, receitas africanas, são aquilo que a gente encontra nos quilombos, é aquilo que a gente encontra na África, né? Estão de acordo, gente, com as recomendações do Guia Alimentar. Então, são preparações que utilizam alimentos in natura, na sua maioria, ou minimamente processados, né? A gente tem a presença de frutas, de hortaliças, né? De uma variedade de condimentos, de ervas, especiarias, né? Baixa utilização de gordura saturada, privilegiando as insaturadas, né? Baixa adição de sódio, de açúcar, exatamente como o nosso guia orienta, né? Então, a gente tem feito essa análise, né? É um trabalho de ficha técnica, tá? A gente tem feito fichas técnicas para cada receita que a gente elabora. A gente elabora muito com a participação do RU, do Fundão, né? Da UFRJ, uma parceria muito legal. A gente preparou várias receitas lá e a gente fotografa essas receitas, e por conta do livro que a gente está fazendo, e a gente faz essa análise. A gente criou fichas de análise, né, para comparar com as recomendações do guia, né, fazer uma análise a partir daí, né? Então, são receitas riquíssimas em nutrientes, né, porque existe uma variedade aí de nutrientes, né, de oligoelementos, enfim, que a gente encontra, né, nessas receitas. E uma outra coisa que é importante é que a gente está aqui promovendo o direito humano à alimentação adequada dentro dessa perspectiva do território, da regionalidade, da cultura, né, da ancestralidade, da afetividade, enfim, tudo que envolve o alimento, né? E essa promoção... Vou fazer meu papel de mediadora aqui, desculpa. Vamos para a gente ter um tempinho para a gente fazer um debate. As pessoas estão aqui se manifestando, querendo perguntar. E assim, eu sei que você já está concluindo, enfim, mas se a gente pudesse concluir nos próximos... Já finalizamos. Para a gente poder ter um tempinho, para a gente poder... É isso. Tá bom? Tá bom. Desculpa, Sérgio. Vocês me desculpem, gente, eu começo a falar, é demais, é muita coisa, né? Tem algumas referências aí, enfim, esse material vai ficar com vocês, fiquem bem à vontade. Vamos conversar, né? Gratidão, esse aí é o povo da pesquisa, tá? A gente está no Quilombo Cafundá Chorogilda. Podem perguntar, vamos conversar. Célia, sim, olha só, eu não vou me alongar aqui, não, só queria, né, já vou fazer aqui o agradecimento. Muito obrigada pela tua apresentação, pela tua fala. Assim, a gente está com sala cheia hoje, bem cheia, tá? Teríamos mais pessoas presentes nessa sala hoje, mas
a gente coincidiu, né, desse webinário, né, com a sua presença ser no dia que a gente está tendo um evento aqui na UERJ, que é um evento, né, no contexto da campanha, né, dos 21 dias de ativismo contra o racismo. Então, o Instituto de Nutrição está organizando um evento, e o tema desse evento é como formar profissionais de saúde antirracista. Então, o povo aqui na UERJ está meio dividido entre o webinar aqui com você e esse evento. O Culinafro também se dividiu, né? A Jorginete faz parte do Culinafro. Duas pesquisadoras da equipe Culinafro, elas estão nesse evento aqui, fazendo palestra. Então, mas assim, aqui vai ficar gravado, a gente vai disponibilizar. Mas olha só, tivemos muitas manifestações aqui, né, de parabéns, né, elogiando as fotos, as referências, pessoas dizendo que conhecem, que já leram, ou que não conhecem, vão ler as referências que você citou ao longo da sua fala, enfim. Então, eu vou... a gente tem algumas pessoas aqui, né, que já fizeram algumas perguntas aqui no chat. Eu não sei se alguém pediu a fala, eu acho que até agora ninguém pediu a fala, não sei se alguém vai querer se inscrever aqui para pedir a fala, mas aí eu vou aproveitar para te repassar aqui uma pergunta no chat, que é uma pergunta do Ciro. Né? Ciro elogia a palestra, né? Diz que foi uma viagem, vai ler, compartilhar o livro, um dos livros que você citou aqui, enfim, mas ele quer saber a sua opinião, Célia, sobre o sorgo, né, que é um grão de origem africana. Né? Ele diz, eu sei que é um alimento fantástico, aí ele fala, né, sobre algumas questões, né, do valor nutricional, né, teor de proteína, compara com arroz, tem muito mais proteína que o arroz, enfim. E ele pergunta se o consumo é verificado localmente nas comunidades quilombolas que você trabalha. Não, nas comunidades quilombolas, não. Porque ele não é um alimento nosso, né? Assim, não é tão próprio daqui. Mas eu já vi algumas receitas africanas, né? Eu vi alguns trechos que falam sobre o sorgo. Tem um livro, acho que 2 volumes, um livro da Unesco, que eu não vou lembrar, acho que é História da África, que fala muito sobre o sorgo, né? Da utilização do sorgo. Mas até agora nós não encontramos receitas que utilizassem o sorgo. Mas ótimo, foi uma ótima pergunta. Né? E a gente pode, né, começar a pesquisar, né? Aprofundar essa pesquisa aí. Eu realmente não conheço. Sim, estou passando aqui pelo chat. Tivemos aqui, né, manifestações. Bruna disse, né, alimentos sofreram trânsitos no período da colonização. Vários alimentos ameríndios fazem parte de receitas ancestrais no continente africano. E temos aqui, acho que a professora Semiramis, né? Se eu não atropelei ninguém, acho que Semiramis é a professora. Bruna que está aí, coisa maravilhosa. Bruna Bruna está aqui, estou aqui no Oi, chat. querida. Exatamente. E Semiramis, Bem rapidinho. Obrigada, Célia, pela aula. Uma delícia te ouvir. A gente queria renovar o convite para você voltar, porque acho que hoje não vai dar tempo de a gente conversar tudo que a gente quer com você. Mas, primeiro, agradecer pela ampliação do acervo, né, que você hoje nos proporcionou. Acho que a Célia trouxe para a gente várias contribuições, então já estou aqui aumentando a minha listinha. Obrigada, de publicações. Eu queria só reagir, Célia, rapidamente ao que você trouxe sobre o senso comum, sabe? Que realmente a gente nota em muitos ambientes acadêmicos, inclusive, uma incorporação do senso comum à crítica, né? Então, aquilo que parece um fato, né, incorporado sem muita reflexão, sem muita fundamentação, o que denota uma fragilidade, e aí eu faço uma autocrítica, né, estando na academia em produzir conhecimento consistente para enfrentar essa situação, né? Então, a aproximação do conhecimento popular com o conhecimento científico e o casamento desses saberes numa perspectiva que aponte para o que o senso comum não está errado em alguns aspectos, né, pode nos jogar para frente. Só queria aproveitar para lembrar que estão abertos períodos de consulta, das diretrizes curriculares da nutrição. Né? Então, esse seria uma boa oportunidade para você, gente. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre a formação do nutricionista nesse campo e, de novo, te agradecer. Obrigada. Eu é que agradeço. A gente precisa realmente, né, trazer essa discussão para os nossos currículos, né? São tantas reformas curriculares acontecendo, né? E é um ponto, né, importante, uma vez que a gente também está recebendo hoje, né, por conta das políticas, né,
essa inserção, né, de tantas pessoas negras, né, indígenas, né, no nosso ambiente acadêmico, né? Então, muito justo essa inclusão e essa discussão para dentro da academia, né? Para que todas as pessoas possam se sentir referenciadas, né? Possam se sentir sujeitos, né? Dentro dessa construção do conhecimento. Né? Foi ótimo, Semires. Olha só, vou fazer aqui vou ler as últimas manifestações aqui no chat, vou passar a palavra para a professora Betsy depois, que levantou a mão, e depois a gente já vai encaminhando, a Célia responde a professora Betsy, e a gente já vai encaminhando para o encerramento, tá? Então, aqui, está todo mundo aqui na expectativa, a Derlange está na expectativa de sair o livro de receita de vocês, Célia. A Caroline Capitani, professora da Unicamp, ela disse que vai fazer contato com você aqui, Célia, porque ela participou de uma atividade no contexto de um projeto de extensão numa escola municipal lá no município no interior de São Paulo, né, que é onde é o campus onde ela trabalha, em que eles realizaram oficinas culinárias integrada a uma matéria eletiva para alunos do 5º ano, que se chama, acho que é a matéria que se chama, né, Carol? Ubuntu, dos dizeres aos saberes africanos. Eles vão continuar a parceria com a escola e disse que vai fazer contato com você para trocar aí figurinhas com você, enfim. Muitas manifestações, professores aqui, né, elogiando e dando parabéns, né, sobre seu trabalho, sua palestra, enfim, gostaria de conseguir ler tudo aqui, mas não vamos ter tempo para ler tudo, mas, assim, sintam-se todos representados aí, né, por essas falas esses, né, textos que eu acabei de citar, e agora, então, passo a palavra para a professora Betsy, que, né, levantou a mão aí para fazer a pergunta dela, o comentário dela. Betsy. E, Betsy, a gente não está te ouvindo porque você não está com o microfone, você está só como ouvinte na sessão, tá vendo? Você tem que trocar o seu perfil para... clicar no ícone, perdão se interrompo, Li, clicar no ícone onde está o headphone e alterar a Betsy de fone de ouvido para microfone. Você clica aí nessa bolinha que está bem abaixo da sua tela que aparece um fone de ouvido. E muda para microfone. Aqui, Derlange, Kátia já colocou aqui no chat que a equipe Culinafro está trabalhando empenhada para finalizar o livro. Logo, logo vai estar disponível. A professora Kátia Mendes está aqui no nosso meio. Exatamente. E ela é uma das responsáveis, a coordenadora dessa linha, tá? Uhum. Oi, Kátia. Conseguiu, Betsy? Agora sim, Betsy. Agora pode abrir o microfone, que aí você vai conseguir falar. Abre ele, que ele está fechado. Célia, eu recebi, em primeiro lugar, um abraço bem forte. Acho que não nos vemos desde a época da pandemia. Assim, quando a gente tentou, e eu assim, fico muito triste não você estar perto da gente e poder trabalhar juntos. Agradeço muito, muito a participação. Me orgulho muito de dizer que fui eu quem disse teu nome, porque eu, junto com a Ruth, eu acho que o trabalho de vocês é muito grande, maravilhoso, potente e muito feminino, e é o que mais me encanta. Eu queria só solicitar uma coisa, que a gente pudesse, em algum momento, ter um segundo encontro, mas que você focalize, porque focalize um pouco mais nas metodologias participativas que vocês utilizaram para o contato com a comunidade. Como vocês interagem, que respaldo teórico vocês têm em relação a esse cotidiano que é a pesquisa qualitativa e participativa. Isso é uma questão que eu gostaria de saber e aprender junto com a tua equipe e a equipe da professora Ruth. E para finalizar, muito brevemente, você sabe que eu sou peruana, minha mãe nasceu em um quilombo, embora branca, assim, mas nasceu em um quilombo, e nessas regiões que a gente chama nuvem negra ou nuvens negras,
porque estão circunscritas a um território, tem uma expressão cultural que são décimas, que estas são poemas, são histórias contadas em formato oral, da oralidade. E existia um poeta negro que se chama Nicomé de Santa Cruz, e ele escrevia isso: todo acto e voz genial nasce do povo e retorna hacia ele. Então, eu queria finalizar com isso, Célia, que o trabalho de vocês nasce destes quilombos, se expressa através de vocês profissionais e volta para o quilombo. Eu acho que isso é o mais importante que a gente pode resumir do trabalho da tua equipe nesta manhã, que foi muito rica, que a gente aprendeu muito. E também fiquei muito sensibilizada quando alguém perguntou como a comida africana pode ser saudável. Se foi assim uma coisa horrível que eu escutei, mas não, comida é comida é saudável em qualquer ponto, em qualquer momento. Então, eu agradeço novamente a participação, que foi muito ocupada. E novamente, muitíssimo obrigada pela sua participação. Eu espero que você esteja em São Paulo numa outra vez, presencial. Obrigada, Beth. Eu não consegui ouvir tudo, porque tem um barulho aqui próximo, eu vou tentar desligar aqui. Mas eu quero agradecer muito, né? Agradecer, em primeiro lugar, pela indicação, né? A gente fez algum contato algum tempo atrás, né? Assim, e é uma alegria muito grande estar com você aqui. E isso, né? Eu ouvi um pouco, não deu para ouvir muitas coisas, mas essa pesquisa que a gente desenvolve sim, com essa perspectiva da pedagogia. Não poderia ser diferente, né? Porque nós não somos detentores do saber, na verdade, nós estamos aprendendo com essas comunidades. Então, quando a gente chega nesses ambientes, no ambiente quilombola, a gente se coloca como observadoras, a gente se coloca como ouvintes, né? Como pessoas que estão ali para aprender, né? E dialogar. Então, é esse diálogo que a gente... das pessoas que portam saberes, né? E que compartilham seus saberes, né? Então, e é isso, nós estamos tentando trazer de volta assim, esse guia, por exemplo, que a gente está construindo, é um guia que a gente está construindo em conjunto com essas comunidades, que a gente está ouvindo e a gente está dando oportunidade para que eles escrevam também das suas experiências exitosas, né? E esse guia possa ser democratizado, disponibilizado, né, amplamente para quem está relacionado, né, de alguma forma trabalha, né, com a alimentação escolar quilombola, né? Então, esse é o nosso desejo, né? A gente são 10 anos de Culinafro, né? A gente está fazendo esse ano, e a gente está muito feliz com o trabalho que a gente tem desenvolvido. Sabemos que precisamos, né, avançar muito mais, mas nós estamos felizes com aquilo que a gente tem desenvolvido. Não sei nem se eu consegui responder, porque eu não ouvi muito bem o que a senhora colocou, peguei mais um pauzinho. Célia, olha, muito, muito, muito obrigada. Infelizmente, a gente vai ter que finalizar agora a sessão, porque... Gente, eu que agradeço, peço desculpa, viu, pelo Imagina, tempo. ó, a gente, como a professora Semiramis disse, né, a gente vai fazer contato, convidá-la novamente para uma outra oportunidade, né, para a gente se estender aí no tema. Assim, agradecer a presença de todos e todas que estiveram presentes com a gente aqui na sala, né? Célia, obrigada mesmo, em nome do grupo, agradeço mais uma vez e a gente vai se falando aí, tá bom? Muito obrigada mesmo, gente. E aí eu encerro, então, a sessão, tá?